Olá pessoal, hoje o assunto vai ser um assunto bastante interessante, mas eu quero começar com um exemplo até, por assim dizer, primário, né? O que rege o mercado? O preço das coisas, o que rege? Na realidade é a lei da oferta e da procura, ou seja, se eu tenho uma oferta pequena, mas uma procura grande, né? Os meus preços eles vão dar lá em cima, ok? Então, por que eu tô falando isso? Porque atrás de toda essa questão da pandemia existe uma história, né, que não é revelada pela mídia, né? E essa história diz respeito a insumos alimentícios, ou seja, a China, no exato momento da pandemia, em que se iniciou essa pandemia, ela estava com uma escassez de insumos alimentícios. Nossa, mas por quê? E ainda com inflação. Foi o que eu falei, né? A oferta e a procura. Tá, mas por que ela estava com escassez? Simples. Qual é o produto mais consumido na China? Carne de porco. Muito que bem. Ok, mas e? Vamos lá. A China vinha se recuperando da gripe suína. A gripe suína, obviamente, ela afetou o rebanho chinês. Então, ela começou, e ela importa boa parte do que ela consome, ok? Então, o que acontece? Ela começou a ter dificuldades, por quê? Porque independente de pegar Covid ou não pegar Covid, quem tá vendo Wuhan, Pequim, o que fosse, né? Continuava comendo, não é verdade? Então as pessoas continuavam comendo, né? E a China foi um dos primeiros países a se recuperar da Covid, né? Não sei se vocês estão lembrados. Bom, então o que aconteceu? Os preços das coisas lá começaram a subir. A inflação, a temida inflação, que era preciso, inclusive, abaixar. Tá, mas o que isso tem a ver com isso? Vamos lá. Não é a primeira vez que a China passa por esse tipo de dificuldade com relação a insumos alimentícios. E não é a primeira vez que há pandemias oriundas da China. Da mesma forma que não é a primeira vez que a China passa por uma pandemia com o seu PIB absolutamente incólume. Ou seja, sem nenhum tipo, não é afetado em absolutamente nada. Ah, mas não. Vamos lá. Fatos para vocês. Em 2004, se vocês se lembram, a gripe aviária, né? O H5N1, né? Foi uma pandemia. Porém, o PIB da China cresceu em 9,1%. Consequentemente, estavam em fase de inflação e baixa de insumos alimentícios. Veio a pandemia, abaixaram os preços dos alimentos que eles importam e eles supriram tudo numa boa. A inflação também baixou. Continuemos. Em 2009, vem, coincidentemente, a gripe suína, a influenza, que seria então uma variante da H5N1, que seria H1N1. O PIB chinês fechou em 10% positivo. Aí veio a gripe suína africana, né? Que reduziu o consumo de farelo. Mas o que eu quero saber desde quando a gente come farelo? A gente não come farelo. Só que o gado, a galinha, tudo aquilo com o qual eu me alimento, que abastece meu mercado de carne, consome farelo. Ok? E aí, ainda assim, o PIB da China fechou a 6,9.
ok? E aí, para vocês terem uma ideia, o PIB mundial caiu 3% com a pandemia de Covid. O PIB da China não caiu. Então, gente, a China, ela importa uma grande quantidade, por exemplo, de soja daqui do Brasil, ok? Aliás, o Brasil é um dos maiores exportadores de soja para a China, vocês não fazem ideia do quanto. Porque essa soja, ela vira ração na produção de carnes, ok? Então, gente, o que eu estou querendo dizer? Vamos supor, um outro local da onde eles importam soja, nos Estados Unidos. Se por acaso Trump continuasse, fosse reeleito, tivesse sido reeleito, e tivesse havido um embate entre Estados Unidos e China, que era algo que já se desenhava, quem seria o principal foco? Quem seria o principal estandarte, ok? Da China? Como uma população sobrevive sem alimentação? Não dá. Qual seria então o principal sustentáculo da China para se alimentar? O fazendão chamado Brasil. Daí o grande interesse da China por nós. Atualmente nós vemos a China, por assim dizer, comprando, tá? Investindo, e nós vemos em inúmeras notícias que a China está com o Brasil como foco de investimento. Pura bondade? Não. Entenderam agora? Então, quando foi até interessante, eu vi numa matéria que eles diziam assim, olha, foi bastante útil até a pandemia, porque eles disseram o ano novo chinês, ele foi inclusive, para assim dizer, suspenso, né? Aquela festa toda foi suspensa. E é nessa festa que mais se come. Então, de certa forma, também foi útil, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o Porto de Paranaguá já é de uma empresa chinesa. Aqui no Brasil, por exemplo, foi feito um acordo entre o Roberto Marinho e uma empresa que é a China Media Group, que é o braço direito da mídia, né? Partido Comunista Chinês. Foi feito um acordo com o China Media Group. Direitos de concessão de produção, a mesma coisa foi feita na Band, tá? Então, quando a gente vai procurar isso nas notícias, eles dão como fake. A Globo foi comprada pela China, fake. Quando você procura direitos de concessão de produção, acordo feito em China Media Group e Globo, você vai ler tudo. Então, gente, eu estou questionando isso, eu estou questionando, são coisas que não nos são ditas, são coisas que, se nós não formos a fundo, nós não temos condições de saber, que nós temos o direito de saber, para conseguir entender esse cenário todo. Uma peça aqui, outra peça ali. Até agora a gente vê muitas especulações a respeito do que supostamente a China teria ou não comprado no Brasil e até no mundo, né, com a baixa de preços, né? Então é isso que eu estou querendo dizer a vocês, tá? Existe uma série de coisas que nós não temos acesso, que nos estão sendo vedadas, sabe? Nós não temos direito a saber.
Só que é importante que a gente saiba para que a gente não seja conduzido. Conduzido a fazer exatamente o que querem que nós façamos. Conduzidos a entrar numa narrativa, conduzidos a sermos distraídos do que realmente precisa ser pensado, identificado e objeto da nossa reflexão. Tá bom? Então, assim, há muitas coincidências nessa história, muitas, demais da conta. Mas eu não estou atribuindo aqui a culpa ou o dedo de um início, não, por favor. Eu estou colocando para vocês fatos. São fatos. Fatos que eu acho que cabem a mim e a você que está em casa saber. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.